Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 14ª sessão ordinária de 2025. Meu boa noite a todos os presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 14ª sessão ordinária de 2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 01/2025. Cumprimento, senhor presidente, os colegas vereadores e os visitantes da nossa plenária. Projeto de resolução número 01 de 2025. Altera a redação do parágrafo único do artigo 55 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, considerando a necessidade de otimizar a dinâmica dos trabalhos legislativos da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, propõe-se a alteração do dia da reunião da mesma, atualmente realizada às segunda-feiras, às 11 horas, para as quintas-feiras no mesmo horário. A mudança visa facilitar a organização das pautas, proporcionando tempo hábil para análise prévia dos projetos apresentados na semana, além de permitir uma melhor articulação entre os membros da comissão. O novo dia, a data da semana, contribui ainda para a eficiência do processo legislativo, aprimorando o funcionamento da comissão, assegurando maior produtividade e qualidade nos trabalhos a serem apresentados. Diante do exposto, a mesa diretora apresenta esta resolução, confiante da análise e aprovação dos vereadores, por ser a desejo dos membros. Manuel Viana, 30 de abril, Luner da Costa Martinez, presidente, Catiane Alves, vice-presidente, Carmen Solange Melo, primeira secretária, e Luísa Meus, segunda secretária. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei Iniciativa Popular número 01/2025. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o projeto fosse lido na íntegra. Peço à secretária que faça a leitura na íntegra. Projeto de lei de iniciativa popular número 01 de 2025. Dispõe-se a regulamentação das viagens de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Manuel Viana, estabelecendo o sistema de ressarcimento mediante comprovação e o limite da participação em eventos de capacitação com recursos públicos. Artigo 1º. Todas as viagens realizadas por vereadores e servidores da Câmara Municipal de Manuel Viana para participação em cursos, congressos, seminários, simpósios e eventos similares ocorrerão exclusivamente por meio de ressarcimento posterior, mediante a comprovação das despesas realizadas. Inciso 2º. Serão passíveis de reembolso apenas as despesas diretamente relacionadas à atividade pública desempenhada, como passagem, combustível, hospedagem, alimentação e inscrição do evento. Inciso 2º. O prazo para a apresentação dos comprovantes e solicitação do reembolso será de até 5 dias úteis após o retorno da viagem. Artigo 2º. Fica estabelecido o limite máximo de 2 participações em cursos, seminários ou eventos similares por servidor ou vereador, a cada 3 meses, sendo vedado o custeio com recursos públicos de qualquer evento que ultrapasse esse limite. Artigo 3º. A autorização de viagem, os comprovantes das despesas e o relatório de participação do evento deverão ser publicados no portal de transparência da Câmara Municipal, garantindo acesso irrestrito da população às informações. Artigo 4º. O descumprimento das disposições dessa lei implicará em responsabilidade administrativa, bem como na obrigação de devolução integral dos valores reembolsados indevidamente. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Esse projeto de lei de iniciativa popular é apresentado nos termos do artigo 36A da Lei Orgânica do Município de Manuel Viana, que dispõe: a iniciativa popular será exercida mediante projeto de lei subscrito, no mínimo por 5%
do eleitorado do município e versar sobre interesse específico do município na cidade ou de bairro. Manuel Viana, 19 de abril de 2025. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, a presente proposta de lei de iniciativa popular surge como resposta à legítima demanda da sociedade por um gesto público mais ética, eficiente e responsável. O projeto de lei número 01 de 2025 tem como objetivo primordial garantir que os recursos públicos, oriundos dos impostos pagos com muito esforço pelos cidadãos de Manuel Viana, sejam utilizados com total responsabilidade, transparência e respeito. Vivemos em um momento em que a população clama por mais seriedade na aplicação do dinheiro público. Cada centavo arrecadado por meio dos tributos deve ser tratado com zelo, pois representa o fruto do trabalho diário de milhares de famílias que esperam, em troca, serviços públicos de qualidade e investimentos em saúde, educação, infraestrutura e segurança. Ao estabelecer o sistema de ressarcimento mediante comprovação de despesas, o projeto combate desperdícios, evita gastos injustificados e garante que somente os custos realmente necessários e devidamente comprovados sejam pagos com recursos públicos. Com isso, elimina-se o pagamento antecipado de verbas que, em muitos casos, não são justificadas de maneira adequada. Além disso, ao limitar a quantidade de viagens e exigir prestação de contas em curto prazo, o projeto inibe excessos, assegura um uso equilibrado dos recursos e promove a moralidade administrativa. A exigência de que todas as informações sejam publicadas no portal de transparência reforça o controle social e permite que a população fiscalize diretamente a atuação dos seus representantes. Portanto, essa iniciativa representa um verdadeiro avanço na forma como os poderes públicos lidam com o dinheiro do contribuinte. Na economia gerada pela aplicação rigorosa dessas verbas, poderá ser redirecionada para áreas prioritárias, beneficiando toda a coletividade. Mais do que uma medida administrativa, trata-se de um ato de respeito ao cidadão e de construção de confiança entre o povo e o Poder Legislativo Municipal. Dessa forma, a aprovação e implementação desse projeto é essencial para consolidar uma gestão pública pautada em princípios éticos, de justiça fiscal e responsabilidade social. Convidamos todos a apoiar essa proposta, que simboliza um passo firme rumo a uma Câmara Municipal mais transparente, eficiente e comprometida com o bem comum. Manuel Viana, 19 de abril de 2025. Peço que a plenária não se manifeste. Por gentileza, cidadão. A plenária não pode se manifestar. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 07/2025. Projeto de lei complementar 07/2025. Abre vagas no quadro de provimento efetivo no município de Manuel Viana. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, a presente proposição busca abrir vaga no quadro de pessoal de provimento efetivo do município de Manuel Viana aos cargos de enfermeiro e farmacêutico. O município de Manuel Viana possui 2 ESFs, Estratégica da Saúde Familiar e a Equipe de Atenção Primária, nos quais, para a continuidade dos serviços, é de extrema importância a figura do profissional enfermeiro, pois o mesmo é a peça-chave para a composição da equipe mínima estabelecida conforme a regulamentação do SUS. Já o cargo de farmacêutico completa a necessidade da população em contar com serviço de dispensão de medicamentos, atendendo um público maior de usuários da saúde, além de dinamizar o fluxo de tratamento medicamentoso dos nossos munícipes. Com mais um profissional, o horário da farmácia popular será estendido, fazendo que tenhamos a prestação de serviço por um período de 12 horas de funcionamento, das 7 horas às 19. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei complementar e aprovem. Manuel Viana, 29 de abril. Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 45/2025. Pedido de providência número 45/2025. Senhor presidente, senhores vereadores,
O vereador signatário integrante dessa Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a instalação de iluminação pública na rua José Arno Nemetes. Justificativa. Trata-se de uma via com grande circulação de pedestres e veículos, sendo especialmente utilizada para caminhadas e pelo fluxo diário de trabalhadores que se deslocam até as empresas que ficam no entorno do distrito industrial. A ausência de iluminação adequada compromete seriamente a segurança de todos que utilizam a via, tanto no período noturno quanto nas primeiras horas da manhã. A implantação de pontos de luz contribuirá significativamente para a prevenção de acidentes, aumento da segurança e bem-estar da comunidade local. Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as devidas providências com a maior brevidade possível. Atenciosamente, Sala de Sessões, 30 de abril, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 46/2025. Pedido de providência número 46/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário integrante dessa Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a implementação do projeto Cultura Gospel. Justificativa. Solicito a devida providência quanto à criação e implementação do projeto Cultura Gospel, que visa a promoção e valorização da cultura gospel em nosso município. A iniciativa tem como objetivo oferecer espaço e incentivo à manifestação artística de cunho religioso, abrangendo música, artes cênicas, literatura e demais formas de expressão cultural com temática cristã. A cultura gospel representa um segmento importante da sociedade, sendo expressão de fé, valores e identidade de milhares de cidadãos. Além de fomentar o cenário artístico local, o projeto também contribui para o fortalecimento dos laços comunitários, a inclusão social e a promoção dos princípios éticos e espirituais. Diante disso, solicitamos o apoio do poder público para viabilizar eventos, oficinas, concursos e outras ações que deem visibilidade e apoio à produção artística gospel, incentivando talentos e promovendo a diversidade cultural. Atenciosamente, Sala de Sessões, 30 de abril, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 47/2025. Pedido de providência número 47/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária solicita ao Executivo Municipal, após seguir os trâmites regimentais e ouvido do outro plenário, que seja realizada a limpeza dos arbustos da esquina Rua Presidente Vargas com a Benício Guareschi, em frente do antigo depósito da Lojas Quero Quero. Justificativa. A esquina em questão encontra-se com muitos arbustos e que dificulta a visibilidade aos motoristas que trafegam na Rua Presidente Vargas, podendo causar acidentes, pois os motoristas não conseguem enxergar veículos, pedestres ou sinais de trânsito a tempo. Por isso é importante fazer a limpeza e a manutenção dessas áreas, garantindo que a visão seja clara e que o trânsito seja mais seguro para todos. Sala de Sessões, 5 de maio, Luiz Andréia, bancada do PT. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 48/2025. Pedido de providência número 48/2025. Senhor presidente, a vereadora signatária solicita ao Executivo Municipal, após seguir os trâmites regimentais e ouvir o douto plenário, que seja avaliada a implantação de uma equipe de acompanhamento da primeira infância, composta por enfermeira, nutricionista e assistente social. Justificativa. A implementação de uma equipe de acompanhamento da primeira infância, composta por enfermeira, nutricionista e assistente social, é fundamental para garantir o cuidado integral das crianças nessa fase tão importante. Essa equipe pode oferecer orientações de saúde, alimentação adequada, apoio social e acompanhamento do desenvolvimento infantil, promovendo o bem-estar e o crescimento saudável das crianças. Além disso, esse trabalho em equipe ajuda a identificar possíveis necessidades ou dificuldades precocemente, contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado e uma melhor qualidade de vida para as crianças e suas famílias. O acompanhamento deve ser mensal para que acompanhe a evolução do desenvolvimento da criança,
Dessa maneira, a equipe pode monitorar de perto a evolução e desenvolvimento da criança, identificar qualquer necessidade ou atraso mais cedo e ajustar as orientações e intervenções conforme necessário. Essa frequência ajuda a garantir que a criança receba o suporte adequado no momento certo, promovendo um crescimento saudável e um desenvolvimento equilibrado ao longo tempo. Sala de sessões, 5 de maio, Luiz Andréia, bancada do PT. Passamos para o espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para se pronunciar sobre as ações de sua bancada. Com a palavra, a vereadora Luiz Andréia Meus. Senhor presidente, colegas vereadores, plenária aqui presente. Na sexta-feira, o dia 2, nós tivemos, então, a meu pedido aqui no município, a audiência pública para tratar sobre os problemas com a RGE do município. E essa audiência pública foi organizada pelo deputado Valdeci, que é presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, e teve a participação dos representantes da RGE, que veio uma equipe coordenada com o Tiago, que é a coordenadora aqui na nossa região. Tivemos representantes do Ministério Público, que relatou que, a partir desta audiência, Manuel Viana passa a fazer parte do mapa dos municípios que vão ser fiscalizados com frequência, para ver se a RGE irá cumprir com essas propostas. A RGE, então, apresentou propostas de melhorias na rede elétrica do nosso município, e o promotor público, então, anotou essas propostas de melhoria e relatou que ele não conhecia a realidade do nosso município, principalmente porque os munícipes não fazem essas reclamações no PROCON, que é o órgão fiscalizador, né? O órgão que faz a investigação de coisas com o comércio que não estão do nosso agrado. Teve também a AGERGS, que é a Agência Estadual de Regularização dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul, que também destacou, né, e anotou as pautas relativas e as reclamações também que os participantes fizeram. Tivemos participantes do interior do município, uma grande comitiva veio do assentamento também, que é bastante afetada, eles que são produtores de leite, e por várias vezes já perderam a sua produção por falta de energia elétrica. Relatamos também os problemas enfrentados, que cada vez que acontece algum sinistro na região, mesmo que o nosso município não tenha sido afetado, alguns lugares do interior do município chegam a ficar 15 dias sem energia elétrica, e o regulador da AGERGS disse que isso também não era de conhecimento da agência reguladora, mas que, a partir de agora, a partir dessa audiência pública, através da participação deles, esses fatos eles vão ser acompanhados mais de perto. Tivemos também a participação do PROCON, do nosso município, com algumas intervenções, e destacaram também, o PROCON também destacou que muito poucas pessoas fazem os relatos ao PROCON, e que todas as vezes que as pessoas foram lá, reclamaram, principalmente de objetos que tiveram danos, que todas essas vezes as pessoas foram ressarcidas. Então, o PROCON do município, muitas vezes a gente não dá importância, mas ele é muito importante nessas situações, porque, além de levantar dados verdadeiros, dados estatísticos, ele também ajuda para que os usuários sejam reembolsados dos seus prejuízos, né? Porque somos contribuintes, nós pagamos pelo bom fornecimento dessa energia que não nos é dada, mas que não temos aquilo que pagamos, além de termos os prejuízos, né, de nossos utensílios que estragam. Então, o PROCON destacou muito isso, das pessoas irem lá, fazerem os seus registros. E também tivemos a participação dos colegas vereadores. Nós tivemos a Solange, o Reutemann, a Ione e o Ricardinho, que estavam lá. A Catiane estava com problemas pessoais, mas ajudou antes da audiência para a gente organizar o espaço.
E, de modo geral, assim, foi muito importante a participação dos nossos munícipes. E esperamos, né, a agência reguladora e o Ministério Público disseram que daqui a 6 meses eles já vão começar a cobrar os relatos que a RGE apresentou para começar a confrontar se realmente essas propostas que foram dadas na audiência estão sendo cumpridas. Então, era isso. Obrigada. Ninguém mais querendo fazer uso do espaço? Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do projeto de decreto legislativo número 01/2025. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise da matéria em questão, opta pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra, o vereador José Elvenir Reis. Senhor presidente, assistência, nossos ex-vereadores, a nossa comunidade em geral, em grande número hoje presente, nós mais motiva para fazer o trabalho nesta Casa Legislativa. Esse projeto que agora está sendo votado é do Conselho de Ética, onde tem 5 membros. Com certeza, houve uma imparcialidade, porque cada partido teve um representante. O PDT teve 2, o PP 1, e o PL, que é o partido da Tere, não teve o seu nome no Conselho de Ética. Então, é legal, o presidente pode nomear, vai à votação, só que eu gostaria que tivesse um de cada partido, para que tivesse um acordo, não uma imparcialidade de companheirismo. Então, esse é meu desagrado com esse projeto, simplesmente não por minha causa, porque tem o Reutemann do PP, mas por deixar a vereadora Tere fora do Conselho de Ética, que ela é uma vereadora, como todos os partidos tiveram sua representação, ela não teve a oportunidade de participar. Eu acho uma imparcialidade o que aconteceu nesta nomeação, mas não tem uma ilegalidade, talvez, mas não é ilegal, mas pode ser, sim, votado desta forma que veio. Só que eu não concordo, não posso me manifestar favorável pela imparcialidade de deixar o PL fora do Conselho de Ética. Não havendo ninguém mais que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de decreto foi aprovado por 7 votos a 1. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 49/2025. Projeto de Lei número 49/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, as comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar,
Coloco em votação o projeto de lei número 49/2025. O projeto de lei número 49/2025 foi aprovado por 8 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém querendo fazer uso da palavra, com a palavra, o vereador José Elvenir Reis. Como já é de costume, né? Levantar a voz, depois virar um saco de pancada aqui. Porque sempre que se falar por depois, é mais fácil responder para as pessoas, falar, às vezes, inverdades ou verdades. Mas eu fui eleito para representar a comunidade e não vou me omitir, não vou deixar de representar o nosso povo, porque eu sei que o povo me julga. Não é as atitudes, e eu acho que vereador tem que manter o respeito, discutir os projetos, não haver ofensas. Cada um tem as suas posições e precisamos ter respeito. Por isso eu estou aqui agradecendo a Deus por me dar mais esta oportunidade de estar nesta Casa Legislativa, estar aqui representando a minha comunidade, sempre com motivação a mais de poder bem representar a minha comunidade. Quero agradecer o secretário de Obras que atendeu o pedido lá da frente do CTG Sentinela das Missões, onde estão fazendo o conserto da rua. Estava muito difícil de chegar no CTG, mas atendeu o pedido e isso faz com que um bom secretário faça um bom vereador também apoiá-lo. Também tive a resposta sobre o aumento do salário dos médicos, aonde vai em estudo jurídico e técnico, aonde eu fiz a proposição para a administração para termos um salário um pouco melhor para os médicos, para terminarmos de uma vez essa polêmica da saúde e nós atrairmos mais médicos para a nossa cidade. Sabe que isso é longe, a Manoviana é uma cidade pequena, tem que pagar aluguel, então existe sim como pagar melhor um pouco os nossos médicos. Mas também quero aqui me retificar, senhor presidente, quanto eu falei, o salário de 7.800 não é 7.800, é 7.500, e eu trabalho com a lei dos subsídios. A lei dos subsídios desta casa foi aprovada pelos vereadores passados e foi feita uma lei que atingiu o teto do deputado estadual com vereadores com 10 mil habitantes. Então, o presidente hoje está recebendo 6.954, mas a lei é 7.500. Assim que os deputados vão recebendo mordomias lá, ele vai poder aumentar o salário aqui, porque não pode ultrapassar os 25%. Então, não é que não está sendo pago, é que não pode ser pago, segundo a explicação do pessoal do jurídico e da secretaria desta casa. Então, só me retificando sobre isso, que a lei de subsídios é 7.500, e eu não poderia deixar de me manifestar. Sempre tem o presidente que faz os desafios a mim, sobre quem mais vai trazer dinheiro. Eu, se o presidente trouxer 2 milhões, 3 milhões, eu não trouxer nada, eu vou parabenizá-lo. Esse microfone eu não uso para desafio, eu uso para contar a minha história política, eu uso para fazer a política e torço que cada vereador desta casa consiga trazer mais do que eu, porque é importante para mim e para minha família. Isso
é um legado que eu carrego comigo. O que nós deixamos de história? Eu vou deixar na história de ser o vereador com mais mandatos daqui de Manavena por longos tempos, que eu tinha meu companheiro Carlinhos Manganelli, que estava no 5º mandato, que poderia me acompanhar. Agora os outros têm que ficar muitos anos se elegendo para alcançar. Tomara que consiga, eu torço por cada um de vocês. E o presidente desta casa também vai ficar na história que mais gastou dinheiro público. Isso vai ficar um legado na fronteira oeste, porque nós batemos o recorde em gastar dinheiro público nesta casa em cursos. Nós ficamos na história, e vai por muitos e muitos e muitos anos, ninguém vai bater esse recorde em 70 dias. Não é 90 dias, porque nós estávamos de recesso até o dia 3 de fevereiro. Deu 70 dias e deu os custos entre diária, inscrições, gasolina, mais de 160 mil. Estou esperando esta casa me entregar todos os relatórios para mim dar o valor exato que foi gasto, porque eu quero ser exato, eu não quero mais dar chute, porque depois eu levo uma paulada pela cabeça, porque às vezes a gente, na emoção, fala em números aproximados, e às vezes números aproximados não são bem entendidos. Isso eu quero dizer, que essa casa aqui não é igual o saudoso Silvio Santos, quem quer dinheiro. Essa casa é de trabalho. O que mais me revolta quando digo, o dinheiro é da Câmara, o dinheiro é da Prefeitura. Mas, pô, a Prefeitura planta, a Prefeitura cria, a Câmara faz alguma coisa? Não. Quem bota o dinheiro aqui dentro são vocês. Vocês que pagam os impostos, vocês que nós pagamos o nosso salário. Cada um que compra um quilo de feijão, aquele que produz, a Câmara não produz nada, a Câmara só distribui o dinheiro e faz leis, é o nosso trabalho. Então, eu quero tratar todo mundo com respeito, mas eu tenho as minhas posições como vereador, eu tenho o meu jeito de ser, e eu preciso que me respeite, e eu respeito a cada um de vocês. Parece que é um leão, ninguém não, alguém sempre pega, mas tem gente que não pega o microfone se eu não vim aqui e falar. É muito fácil, atrás das portas até os cachorros latem. Eu quero ver chegar na frente, de olho no olho. Assim que se faz como cidadão, com aquele que honra o seu mandato. E eu aqui peço que esta casa, que nós discuta mais, vamos discutir projetos, vamos fazer reunião. Não participei de nenhuma reunião ainda, até nem estou vindo na Câmara durante a semana, porque não existe o coleguismo de fazermos reuniões para ver o que nós vamos ter de ideologia, de alguma coisa fazer pelo melhor pelo nosso município. Essas reuniões eu quero participar. Nós estamos aqui para fiscalizar o prefeito municipal de Manavena, e nós estamos se fiscalizando aqui dentro. Então, meu discurso é esse, de repúdio daquilo que muitas vezes acontece, que a gente não pode ter uma solução viável, fazer as coisas acontecer, porque sempre tem barreiras. Senhores vereadores, os 9 vereadores, mais 8 vereadores desta casa, eu tenho o respeito e o carinho por cada um de vocês. E tenho a vez e voz e discuto o projeto aqui. E nunca vou discutir ofensas aqui neste microfone. Quem me ofender, eu vou jogar para ele o meu sorriso do rosto e o meu coração, para que ele tenha um coração igual ao meu, de fazer pela comunidade. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Luísa Andréia Meus. Boa noite a todos, novamente. Eu estive conversando na semana passada com o médico veterinário do município, o Marlon, para saber a quanto anda a fiscalização do contrato do projeto de castração. E me interessa muito esse programa, porque fui eu que criei ele quando eu era ainda secretária de Agricultura, justamente para a gente poder haver um controle da natalidade no nosso município dos animais, porque a gente sabe todos os transtornos que temos diariamente, né, principalmente com os animais de rua. Então, peguei alguns dados com ele que eu achei importante trazer para vocês.
Até hoje, desde quando começou o projeto, 680 animais foram castrados. Gatos, gatas, cachorros e cadelas. 680 animais foram castrados. 3 empresas foram contratadas, todas por licitação. A primeira empresa, que é aquela que a gente sempre comenta, que foi aquela empresa de Santa Maria, que teve as castrações nos bairros, castrou 500 animais. A segunda empresa foi uma empresa da região da Grande Porto Alegre, castrou 90 animais. E aí houveram alguns problemas que foram constatados, não com a castração, mas com a empresa, e o contrato foi cancelado, então. E agora, tivemos uma nova licitação, uma terceira empresa, 90 animais foram castrados pela Clinivet, de São Gabriel. Durante esse processo de castração, as pessoas, então, interessadas vão até a Secretaria de Agricultura e fazem a inscrição. Fazem a inscrição no CAD único, porque precisa ter o CAD único, né? E vão lá na Secretaria de Agricultura se inscrever com o médico veterinário. O médico veterinário, então, faz a seleção e faz a triagem desses animais. Esses animais, essa triagem ela é feita de forma visual, ele vai, visita os animais, ele precisa ver, tanto é que se as pessoas não estão na casa durante a visitação, a castração não acontece, ele volta. Inclusive, ele mostrou lá documentos de visitas que ele chegou a fazer 4, 5 vezes numa casa e não encontrou nenhum morador, os animais não foram castrados. Mas, em especial, a essa última castração que teve, desses 90 animais, foram os que foram avaliados e aprovados, então, para castração. 10 animais não passaram nessa primeira triagem. Então, acontece uma triagem visual para ver se esses animais eles estão aptos a passar por um processo cirúrgico. Da licitação como modo geral, todo serviço realizado pela prefeitura ele tem que passar por uma licitação. As clínicas do município elas foram avisadas que haveria esse processo, foram convidadas e todos têm acesso às informações, elas ficam bem claras. Quem quiser acessar, pode acessar. As clínicas do nosso município poderiam participar também. Mas eu perguntei para o Marlon, que é o fiscal, como eu já disse, qual o motivo que ele acha que as clínicas do município não participam. Aí ele me disse que algumas citaram a burocracia, que é um pouco burocrático, né, o sistema para inscrição e para até concluir o processo. E outra também é a forma de recebimento. Depois que o serviço é prestado, que é entregue o relatório dos serviços e é entregue, então, a nota fiscal, após essa conclusão, ainda a prefeitura demora em torno de 30 dias para fazer o pagamento desse serviço. Então, isso também deixa um pouco inviável para que as empresas do município participem, né? Vocês vejam, imaginam 500 animais castrados e ainda demorar... Claro que não foram os 500 castrados de uma vez só, né? Mas houve então, uma certa demora para esse recebimento, mas todas recebem sem problema nenhum. Quanto a essa última empresa que foi aqui, todos nós consideramos que teve problema. Houve a fiscalização da empresa vencedora, no momento que houve o encerramento da licitação, ela apresentou toda a documentação necessária. Durante a vinda deles aqui, o fiscal de contrato, então, ele foi, vistoriou o ônibus, estava todo em condições adequadas. O médico veterinário responsável pelo ônibus ele estava presente, ele tinha o registro no conselho, apto, então foi dado início às castrações. Perguntei para ele se ele tinha um relato geral assim, do que de fato tinha acontecido com os animais. O que ele sabia são das pessoas que foram lá procurar, então, a secretaria. Um animal veio a óbito por estar com um tumor no baço, ele não resistiu.
3 animais, os donos procuraram o médico veterinário da prefeitura e após isso, então, levaram em clínicas particulares. Então, o que se sabe foram um relato de 4 animais que tiveram problema. Mas, mesmo assim, a empresa foi notificada, porque no decorrer do processo, no decorrer da castração, o médico veterinário, antes de finalizar a castração, ele foi lá e aí ele achou que não estava adequado mais, o ônibus já não estava mais adequado como estava no início, né? Então, as condições não estavam como deveriam estar, tinha que permanecer desde o início no mesmo estado. Uma cachorrinha, ela acabou escapando dentro do ônibus, e isso levou, é claro, essa cachorrinha a ter problemas, e a equipe técnica, então, não conseguiu manter a clínica móvel em condições adequadas durante todo o procedimento. Então, esse convênio a empresa já foi notificada, e eles estão aguardando os próximos trâmites. E a próxima empresa que ganhou a licitação é aquela empresa de Santa Maria, que a gente já estava acostumado, que realizou já as outras 50 castrações. Quanto à indicação que eu fiz hoje sobre a organização, então, de uma equipe para acompanhamento da primeira infância. A primeira infância, então, que é uma fase muito importante, né, para a vida das crianças, que vai do 0 aos 6 anos, e é nessa fase que acontece o amadurecimento do cérebro da criança, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva. Por que eu acho importante que se tenha uma equipe para fazer essa avaliação? Porque a gente sabe que nós, mães ou os familiares que têm o convívio contínuo com a criança, a gente acaba não vendo pequenas coisas que, se detectadas com o tempo, podem fazer muita diferença na vida de uma criança. Além de que, se essa criança está passando por alguns problemas, essa própria equipe ela vai poder constatar e encaminhar para as devidas atividades corriqueiras e rotineiras do município. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Ione Olarte Caminha. Senhor presidente, demais colegas vereadores e assistência aqui presente. Também hoje estive na Secretaria de Obras, falando com o secretário Cândido, onde foi muito bem atendida, pedindo a ele umas reivindicações que me fizeram aqui, uma estrada do interior e um outro trabalho aqui na cidade. Fui muito bem atendida, já conversamos também sobre a estrada do assentamento, né, que houve. Hoje já me disseram que estão ficando ruins, já conversamos com o secretário a respeito disso, ele disse que todas as indicações vão ser atendidas. Então, eu não quis fazer requerimento, porque era pouca coisa, né? Então, fui lá, falei direto com ele. Também vou falar aqui sobre a audiência pública, parabenizar a vereadora Luísa, né, que foi uma das organizadoras que foi a Porto Alegre, lá para conseguir essa audiência pública, e dizer parabéns. Foi muito bem, assim, conduzida aquela audiência pública, né? Com a presença do PROCON, com a doutora Samanta, onde mostrou muita firmeza nos assuntos do PROCON, né? Então, eu acho que foi muito proveitosa para a nossa cidade. Esperamos que aconteça tudo o que eles falaram, né? Gente da RGE, Ministério Público do Estado. Então, lhe parabenizo, vereadora. Um bom trabalho. Parabéns. Também, a respeito de que falam primeiro e levem pauladas. Eu já não falei primeira e fui ofendida aqui, onde falaram da minha pessoa, que eu não admito que fale da minha pessoa aqui dentro. Não tem nada a ver com meus assuntos particulares, então eu fui ofendida também. Não é verdade que falar por primeiro leva paulada. Eu não falei e levei, então vamos ter um pouquinho de consciência. Outra coisa que eu vou falar aqui. Não sou professora alfabetizadora. Graças a Deus, aqui dentro não tem nenhum alfabetizado por mim. Eu sou professora de português e literatura. Agora, se perguntarem, tem muitos médicos, muitos doutores, advogados aí que foram meus alunos. Pergunte para eles como eu fui como professora. Então, não admito que todas as manhãs, agora deram nessa, todas as manhãs, vão para as redes sociais falar da minha pessoa. E minhas colegas vereadoras, eu quero dizer para vocês que nós somos amparadas por uma lei.
pela Lei 14.192, 2021. E hoje eu registrei um boletim de ocorrência, porque tem pessoas que querem me desequilibrar, ridicularizar a atuação da vereadora na política, dificultar e impedir sua participação na política. Isso ninguém vai fazer, porque a minha história eu tenho. E quem quiser ser vereador ou vereadora, é bem fácil. Ser candidato, vem aqui para a Câmara. Faça como eu. Me candidatei duas vezes a vereadora e fui eleita. E não sou vereadorzinha mesmo de andar por os jornais aí, como estão fazendo, acho que até pagam um jornal para falar, e para as redes sociais. Eu peço um pouco de respeito sobre a minha pessoa. Não sou alfabetizadora, então não precisa dizer que aqui tem gente mal alfabetizada. Não foi por mim. Me desculpe, não foi por mim. Agora, aqueles alunos que eu fui professora, eu tenho certeza que eu tive responsabilidade dentro de uma sala de aula em 32 anos. E ninguém tem direito de falar de mim, que eu não deixei nada a desejar. Então, minha colega vereadora, nós somos amparadas, sim, por uma lei. E hoje eu já dei início numa ocorrência lá na delegacia de polícia, porque eu não aguento mais. Se querem falar de mim, cheguem e falem para mim, mas não vão para as redes sociais. Isso até é um deboche que virou aqui em Manovelna. É um deboche. Então, eu convido, ser candidata a vereadora, tem gente que já se candidatou e não se elegeu e não morreu por isso, mas agora quem tem vontade de ser candidato, e venha para a Câmara de Vereadores. Aí vocês vão aproveitar, né, ser vereador e fazer alguma coisa pelo município. Ninguém na história aqui fez mais coisa que eu fiz para Manovelna que eu aqui. Então, não dão direito de estar falando de mim. Vão se olhar antes de falar de mim. Isso que eu peço, tá? Querem me pôr quantas pessoas? As pessoas estão me contando. Eu passo nas casas e elas me contam. Eu não vim mentir aqui. Eu não trouxe histórias mentirosas aqui. Tudo que eu disse aqui é verdade. E se quer me incriminar, me incrimine. Mas eu tenho minha impunidade. Eu tenho minha imunidade parlamentar. Aqui eu digo o que eu quero. Mas aqui eu não menti. Eu falei com a verdade, porque eu andei nas casas, eu não me escondo atrás de casa de ninguém, eu vou nas casas, eu sempre fui. Por que eu sempre sou bem votada? Porque eu visito as pessoas, não sou aquelas de 4 em 4 anos, e às vezes ando até pelas casas levando conversinhas, eu não sou desse tipo de gente. Então eu peço que me respeite como vereadora. Eu não sou velha, como disse, não sou vereadorzinha, e nem caco como me chamo. Eu peço respeito. E eu vou terminar por aqui com essa história de diárias, porque eu sempre disse, se o vereador extrapolou, ele extrapolou, mas não é nós que vamos parar ele de extrapolar. Cada um sabe seus limites. Eu sei os meus, porque eu já fui vereadora e muito bem responsável. Fizemos as leis aqui nessa Casa Legislativa. Fui prefeita e nunca extrapolei em nada. Então, nós não vamos parar ninguém aqui de extrapolar. Quem quiser, cada um sabe da sua vida. Eu sei da minha, as vereadoras sabem delas, então cada um cuida da sua. Então, vereadoras, não esqueçam que nós somos amparadas por lei e vamos fazer nos respeitar, sim. É isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada. Peço que a vice-presidenta assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, a assistência aqui presente, em especial aí a minha mãe, que hoje que muito me ajuda e muito me acompanha, se faz presente, meu agradecimento, e aos demais presentes, comunidade vianense, que nos assiste via Facebook, também nos acompanham todas as quarta-feiras, através da nossa rádio Ibicu FM 104.9, o meu boa noite. Já aproveitando de antemão, para parabenizar a todas as mães, que no próximo domingo, na verdade, todo dia é o dia delas, mas a data comemorativa é domingo que vem, então, os meus parabéns a todas as mães do nosso município, do nosso estado, do nosso Rio Grande, do nosso Brasil e demais. Sobre o projeto de iniciativa da população, vai para as comissões na data de amanhã. Hoje foi apresentado, mas quero deixar claro que nessa casa só passará o que é legal e o que está dentro da lei. Sou favorável, sou de acordo com aquelas pessoas que se manifestaram, é um direito que as pessoas têm, desde que
exceto algumas que falaram algumas inverdades nas casas, no qual já tomei a providência, já dei parte na polícia também, vereadora Ione. Registrei 2 boletins de ocorrência, que comprovei que foram inverdades, que disseram, sou de acordo desse baixo-assinado, as pessoas têm o direito de procurarem, se achar que foi gasto demais, se estiver dentro da lei, vai tramitar e vai ser votado nessa casa. A comissão de ética vai decidir o futuro para frente. Se está dentro da lei, com certeza vai tramitar nessa casa e vai ser votado. Agora, se não estiver dentro da lei, nem na casa vai entrar. Quem vai decidir é as comissões que vão decidir. A partir de amanhã já começam as reuniões, no qual tem o presidente, né, o relator das comissões. Então, são 3 membros de cada comissões. Sobre o questionamento que eu tive ontem, andando lá no bairro Vila Nova, até cito o nome das pessoas que me pediram ajuda para pagar água, gás, luz, porque eu estaria ganhando 7.800, conforme a live do colega vereador José Reim fez na casa dele, omitindo e mentindo sobre o salário, no qual o meu salário no papel é 7.500, mas com os descontos que nós temos desconto de INSS, IRF, todo mundo sabe, o meu salário hoje, 5.419, para 7.800, há uma pouquinha diferença. Então, a comunidade que faça os cálculos aí. Dizer para essas pessoas que eu venho, desde o mandato passado, sempre junto com a minha mãe e com a minha família, que me ajudam, e alguns colegas vereadores que me ajudam nos atos sociais. Sempre gostei, desde antes de ser vereador, contribuí e ajudei, mas, infelizmente, não é o dever do vereador de dar um gás, de dar um alimento, de pagar um remédio, assim como certos cidadãos fazem para poder entrar na política, comprando e gastando, pagando isso e aquilo, para poder entrar na Casa Legislativa. Quero dizer também sobre o concurso público. Hoje foram nomeados os 3 concursados nos cargos de contador, auxiliar legislativo, técnico informática, no qual tem 10 dias para apresentar a documentação. Isso mostra que o trabalho nesse poder segue executado de forma clara e transparente. Como eu digo, qualquer cidadão dificilmente vai me encontrar, porque eu não tenho nada a ver com ex-presidente de outros mandatos, se estavam na Câmara, não. Eu estou aqui à disposição da comunidade, de segunda a sexta-feira, 7, 7h30, se eu não chegar às 7 horas, 7h30, eu estou por aqui, até a 1, às vezes passo da 1 aqui, para atender a comunidade que quiser saber alguma informação sobre a Câmara, sobre o Poder Legislativo, eu estou sempre à disposição. Quanto à fala, no qual eu lhe respeito, vereador José Reis, que o senhor contou sobre a sua história política, em 30 anos, exercendo cargos, eu tenho a certeza que o senhor contribuiu com o nosso município. Eu gostaria que o senhor dissesse, nesses mais de 30 anos, o que o senhor trouxe de recurso para o nosso município. Eu gostaria que o senhor, na próxima sessão, me respondesse, trouxesse um documento, o que o senhor contribuiu nesses 30 anos de vida pública, ou mais de 30 anos que o senhor diz, o que o senhor trouxe em benefício da nossa comunidade, em benefício de Manoel Viana. E o senhor esqueceu de contar da sua história de vida pública, que o senhor, na sua trajetória política, veja bem, estou falando da sua trajetória política, no qual o senhor terminou e destruiu com o PFL, com o DEM, o senhor perdeu o mandato no PDT, por intrigas dentro do seu partido, e isso o senhor não contou da sua vida pública, que o senhor perdeu o mandato por intrigas, o senhor foi candidato 2 vezes a vice-prefeito, não teve êxito. O senhor esqueceu, gostaria que na próxima
sessão o senhor também mostrasse para a comunidade, né, seu passado na vida política, nos partidos que o senhor conseguiu a terminar em Manoel Viana, e no qual o seu ex-partido, PDT, o senhor perdeu o mandato, porque alguma coisa aconteceu. Né? A justiça está aí, para quem se diz correto e dentro da lei, a justiça, alguma coisa aconteceu, senão o senhor não teria perdido seu mandato. Então, quero também agradecer ao secretário de Obras, no qual ontem mandei mensagem, me respondeu mesmo no domingo. Então, meu obrigado a ele. Falamos sobre as estradas, pelo empenho, fui bem recebido no domingo. Alguns ainda desligam o telefone no final de semana, mas esse me atendeu, me respondeu, fui até a residência e fui bem atendido. Também, nós temos 500 mil para vir para o nosso município de emenda parlamentar, mais 250 mil, são 750 mil. Se Deus quiser, eu vou trazer para o município. E para aquelas pessoas aí que dizem que eu gastei aqueles 23 mil em viagens, em diárias, eu sempre continuo frisando, vou parar com isso, mas vou continuar frisando, que eu trouxe e vou atrás e vou trazer mais recursos durante meus 4 anos. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Resumindo o trabalho, com a palavra o vereador Reutemann Stiver Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que você faz presente, pessoal da plenária, boa noite a todos. Antes de iniciar minha fala, eu acho que fica uma sugestão, presidente, essa questão de quem fala primeiro, quem fala por último. Eu, em 3 oportunidades, falei em primeiro, e para mim não me afeta em nada ser o último ou ser o primeiro. A gente sempre vai prezar pelo bom senso, pela transparência, por todos os princípios que norteiam a política. De repente, fica uma sugestão de todos os que tiverem interesse em falar, fazer um sorteio. Daí, faz sorteio ali, quem caiu primeiro vai ser sorteado, não vai ter estresse mais. Da minha parte, eu acho que não teria problema. Eu acho que os demais colegas também achariam interessante aí. Daí não tem, vai ser o A, o B, o C que vai falar primeiro. Em relação à minha fala de hoje sobre os pedidos que eu fiz, sobre o pedido da iluminação na rua Arno Nemitz ali, que fica ao entorno da pousada da Rosalina, ali em direção ao parque ali do sindicato ali. Eu já presenciei várias vezes à noite ali, a hora que cai a noite ali, tem várias pessoas fazendo atividade física ali, e não tem o recuo ali, é muito pequeno, acho que dá em torno de 1 metro ali. Tem espaço, mas tem vegetação alta. Aí, eu sei que no futuro vai ter uma pista ali de caminhada, enfim, vai ter uma área de lazer ali no entorno da nova prefeitura, mas enquanto não é feito isso daí, a gente tem a sugestão de fazer uma iluminação, pelo menos, ali. Tem os funcionários que moram ali no Parque Industrial, que é nos armazéns ali, nos silos, tem todo aquele pessoal, em seguida vai estar funcionando o posto de combustível ali, e se torna muito perigoso ali, de enganchar alguma pessoa ali, que eu já presenciei. E eu acho que seria interessante, já que é uma rua do município, já foi dado nome ali, tudo, já tem postes no entorno do posto ali e na frente do sindicato, e daí chegando até ao início da rua Piraju ali seria interessante. Da minha questão também da implementação do projeto da cultura gospel no município, eu acho que nós valorizaríamos as diversas igrejas que nós temos no nosso município, muitos jovens, um talento ali, e já teve eventos dessa cultura na praça municipal. Seria interessante a prefeitura criar um projeto e valorizar ainda mais a cultura gospel, que todos nós sabemos que é uma cultura sadia e que principalmente norteia os jovens do nosso município. Eu acho que o município tem que caminhar lado a lado com essa ideia. Referente à audiência pública, que teve a idealização da vereadora Luísa, também parabenizo.
a gente fica até triste de não ter mais comércio da nossa cidade presente nessa audiência, mas teve audiências em anos anteriores ali com 10, 20 pessoas, e essa com certeza foi 4, 5 vezes maior. Teve os órgãos do Estado que regulamentam a energia, como a GERGS, a questão do Ministério Público, a gente sentiu uma certa firmeza ali, embora sempre fica aquela questão, isso aí falar é fácil, quero ver colocar em prática. Mas a gente sente uma certa firmeza de pessoas que estão ali para cobrar, que nem a questão da promotoria do Estado. O prefeito foi bem taxativo ali, e em várias vezes provocou o pessoal da RGE ali, dizendo que isso aí seria só medida paliativa, e o deputado Valdeci também questionou muito ali a questão de colocar no papel e cobrar deles na Assembleia ali. Realmente, como ele disse, ele está representando vários deputados de várias siglas partidárias, mas ali ele estava defendendo o município de Manoel Viana, embora ele tenha uma sigla, mas ali ele estava por todos nós. Infelizmente, mais pessoas teriam que participar, mas como diz, desde o pequeno produtor até representantes do agro, de grandes produtores ali, como a questão de várias empresas que estão investindo em produtores, em pivô, não adianta ter um avanço assim, tecnológico na parte da agricultura, se não tem o principal, que é a energia, para tocar esses equipamentos. Então, não foi só para o pequeno, foi para o pequeno, médio e para o grande. Foi de grande valia, a gente parabeniza mais uma vez, e ações como essa, com certeza, visam alavancar o crescimento do nosso município. E, em relação também, a senhora fez uma indicação do PIN em nosso município. Eu tive a satisfação, quando fui secretário de Saúde, de trabalhar junto com a equipe do PIN, funcionava, e era uma das referências na nossa região. O PIN de Manoel Viana era muito elogiado na 10ª Coordenadoria de Saúde. Infelizmente, passou-se os anos e hoje não funciona praticamente o PIN em nosso município. A gente sabe que teve políticas do governo do Estado que implementaram dentro das e-mails, mas só que eu acho que é de grande valia a sua indicação, porque tem um acompanhamento muito interessante na fase inicial, ali, como diz, primeira infância é melhor, na fase inicial das crianças, desde bebezinho ali até um certo período. Depois, com certeza, vai para e-mail. Pois não. Fomos referência, fomos até premiados em Porto Alegre, né? Eu era prefeita, tu era secretário. Sim. Era uma referência no município também, Vita, uma boa. Sim, foi muito bem aceito pela nossa comunidade, né? E provavelmente possa vir, né, a trazer mais alegrias, né, para nós. Eu também fui informado pela diretora da casa, no qual o presidente trouxe agora a nomeação dos cargos que nós cobramos nessa tribuna, e com certeza virá a nos ajudar nos próximos dias, as nossas comissões, esse contador nosso na Câmara, que é de extrema relevância, o TI com certeza vai vir nos auxiliar muito, e como oficial administrativo para fazer as tarefas dessa casa. A gente agradece pela compreensão, teve o concurso e nada mais justo que a nomeação. E em breve, com certeza, teremos novos colegas aqui. E agradecer a indicação do meu nome também no Conselho de Ética Parlamentar, no qual foi solicitado na semana retrasada pela procuradora dessa casa. Aceitei de imediato. Com certeza, a gente está aqui para somar e para fazer o melhor por essa casa. E eu agradecer também, agora à tarde, eu tive em contato com com o secretário de Saúde, Adriano, no qual me retornou ali que a gente está vendo uma situação no paciente que está num estado bem delicado. Ele, de imediato, chegou de viagem e já começou a agilizar o que poderia fazer. A gente agradece as atitudes como são, a gente está requerendo, embora seja de partidos contrários, mas lutando por uma causa comum, indiferente de voto, indiferente de partido. E referente ao projeto que foi apresentado nessa casa de iniciativa popular, a gente concorda também que é livre da comunidade, qualquer ato que se tenha nessa casa, fazer um abaixo-assinado, seja da forma como dentro do respeito, dentro da legalidade. Eu faço parte de uma comissão de justiça, com certeza o que vai me nortear vai ser os pareceres que virão até essa casa, no qual os órgãos que nos fiscalizam já foram solicitados sobre esse parecer, e eu não vou fugir à regra. O que tiver dentro do parecer, com certeza, será o meu voto.
E, sendo o que tinha para essa semana, era isso. Muito obrigado. Um minuto aí. Pois não? Sobre os cargos que estão assumindo na Câmara, fica para a comunidade, eu não esclareci, que é muito interesse nosso, até por causa da a documentação para nossas emendas impositivas, que nós temos encaminhar essa documentação para que cada vereador destine seu orçamento para o ano que vem, aonde quer aplicar, desde que as entidades estejam legais a receber esse recurso, que dá em torno de quase 200 mil reais entre o vereador e bancada, exceto 50 mil, 45 mil, que é obrigatório para a saúde. E também, eu esqueci do meu espaço, obrigado pela senhora ceder aí, dizer para funcionárias nossas da Câmara que o mês que vem, hoje eu tive com a dona Carla ali, que é a nossa procuradora jurídica, a gente vai conceder de 35 a 40% de aumento do vale-refeição, que dá em torno de 150 a 160 reais para cada funcionário, assim, que é mais que merecido pelo trabalho que vem desempenhando na casa. Obrigado pelo espaço. Pois não, era isso. Obrigado. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária no dia 12 de maio de 2025, às 19 horas. A sessão está encerrada.